Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre metapsicologia freudiana. Hoje nós vamos dar uma olhada dando continuidade ao artigo Os Instintos e Suas Vicissitudes. Vamos analisar o material didático. O que é uma pulsão? É impossível falar da definição de instinto sem esbarrar no problema da linguagem entre o alemão Trieb e outras línguas. Trieb é um termo muito mais genérico que instinto e sem correlação com o português. Por aqui existe a correlação para a pulsão, mas que ainda se faz incompleta. De modo geral, tudo aquilo que impele, impulsiona ininterruptamente o ser à motricidade, interna ou externa, pode ser considerada trieb ou pulsão. Nós não temos aí uma palavra de correlação entre uma coisa, entre um termo e outro. Então, por isso que eu digo que pulsão fica melhor definida em português e também para o resto da psicanálise como aquilo que é entre o somático e o psíquico. Libido pode ser entendido como energia sexual. Toda libido envolve um objeto que pode ser o ego, libido do ego, um objeto externo, libido objetal. A quantidade de libido no ser é constante. Se mais libido for direcionado ao objeto, essa deve vir do ego e vice-versa. A gente vai ver isso melhor num outro trabalho chamado Repressão, tá? Que é o próximo, o inconsciente e o próximo, que é repressão. Características da pulsão. Pressão, a quantidade de energia necessária ou desprendida. Finalidade, é sempre a descarga. Objeto, é a coisa ou a pessoa através da qual a libido, a pulsão pode ser descarregada. A fonte é o processo somático gerador da pulsão. Vicissitudes que o instinto pode sofrer. Reversão ao seu oposto, atividade e passividade, amar ser amado. Retorno da sua direção ao próprio self, quando o seu objeto se torna o próprio ego. Repressão, sublimação e regressão. Depois o Freud vem aqui com uma explicação daquilo que eu falei sobre o sadismo e o masoquismo, mas que eu coloquei e deixei no material didático para vocês poderem acompanhar, mas é preciso fazer um pequeno malabarismo teórico e isso não vai durar muito, até pelo artigo sobre instintos de vida e instinto de morte. Então isso vai ficar melhor explicado depois. A vida mental pode ser melhor compreendida se levarmos em consideração três polaridades: sujeito-objeto, prazer-desprazer, ativo e passivo. A relação entre o ego e o mundo é passiva na medida em que recebe estímulos do último e ativa quando responde a esses estímulos. Inicialmente, o ego é catexizado pelos instintos, conseguindo satisfazer-se a si próprio. Essa condição é denominada de narcisismo e a forma de obtenção de prazer de autoerótica. Por favor, retornem à aula sobre uma introdução ao narcisismo. Em função da pressão dos instintos de autopreservação, o ego é levado a buscar objetos externos. Ou seja, eu preciso comer, então eu sou impulsionado até a minha mãe. Inicialmente, esses objetos são percebidos com desprazer por serem uma fonte de estimulação e são percebidos como maus. Nessa fase, os objetos que proporcionam prazer são percebidos como bons, ou seja, aquilo que me dá prazer é bom, aquilo que não me dá prazer é mau. Aqui nós temos uma origem de um termo que é o objeto bom e objeto mau, que vai ser muito utilizado na teoria kleiniana. O ego procura incorporar os objetos bons e expulsar os objetos maus.
por favor, aqui eu expliquei muito bem a questão da, espero eu ter explicado bem, da incorporação. E na aula sobre uma introdução ao narcisismo, o mecanismo de projeção. Então o aparelho psíquico procura projetar o mal e introjetar o bom. Introjetar e incorporar são termos parecidos. Tá? A gente pode usar aqui como sinônimo didaticamente falando. Tá? Ao incorporar os objetos bons, se identifica com eles, o que faz o prazer ser novamente autoerótico. Por quê? Porque se eu sou objeto e eu sou objeto amado, então eu retorno aquele autoerotismo. Né? Esses dois movimentos dão início aos mecanismos de introjeção e projeção. Aí uma frase de Freud. Assim, o ego da realidade original, que distinguiu o interno e o externo, por meio de um sólido critério objetivo, se transforma no ego de prazer, purificado, que coloca a característica do prazer acima de todas as outras. Por isso ele se identifica. Né? Para o ego do prazer, o mundo externo está dividido numa parte que é agradável, que ele incorporou a si mesmo, e no mundo externo, e sente como hostil. Após esse arranjo, as duas polaridades coincidem mais uma vez. O sujeito do ego coincide com o prazer e o mundo externo com o desprazer, com quem anteriormente era indiferente. Quando, durante a fase do narcisismo primário, o objeto faz a sua aparição, o segundo oposto ao amar, a saber, o odiar, atinge o seu desenvolvimento. Né? Narcisismo primário é um termo que é utilizado da seguinte forma: não existe ainda objeto externo. Tá? Eu não consigo perceber um objeto externo. Então esse é o narcisismo primário. Quando eu consigo perceber o objeto externo, incorporo, identifico esse objeto interno, e há uma reversão da libido para mim mesmo, a gente chama isso de narcisismo secundário. Assim, o ódio, enquanto relação com objetos, é mais antigo que o amor. Assim, tornamo-nos cônscios de que as atitudes de amor e ódio não podem ser utilizadas para relações entre os instintos e seus objetos, mas estão reservadas para as relações entre o ego total e os seus objetos. A relação de amor somente é possível com o estabelecimento de um objeto total pelo ego, quando os instintos estão sob a primazia da organização genital. Freud disse que só é possível amar na fase genital, porque na fase genital existe o outro efetivamente separado de mim, porque eu nem tento ser o outro, controlar o outro ou seduzir o outro. Realmente pode-se asseverar que os verdadeiros protótipos da relação de ódio se originam não da vida sexual, mas da luta do ego para preservar-se e manter-se. O amor deriva da capacidade do ego de satisfazer autoeroticamente alguns dos seus impulsos instintuais pela obtenção do prazer do órgão. Né? Ou seja, eu amo quando eu tenho meu desejo atendido. Na organização sádico-anal, o ego procura dominar o objeto, possuí-lo. Nesse período, ainda prevalece a ambivalência emocional. É um termo que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Apenas na organização genital pode-se controlar o ódio e o amor. Podemos resumir dizendo que o traço essencial das vicissitudes sofridas pelos instintos está na sujeição dos impulsos instintuais às influências das três grandes polaridades que dominam a vida mental. Dessas três polaridades podemos descrever a atividade e passividade como biológica, a do ego mundo externo como a real e, finalmente, a do prazer e desprazer como a polaridade econômica. E aí a gente tem uma metapsicologia da pulsão. Por hoje é só e até a próxima videoaula. Muito obrigado.